Olá, estamos aqui para mais uma edição do IBC TV Entrevista. Esse programa de variedades e de temas importantes para a sua vida, de reflexões, sempre com convidados especiais, para trazer coisas que são necessárias de você pensar e de você conectar para a sua vida como um todo, porque como a gente já falou, espiritualidade para nós não é uma coisa separada das outras áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul e a saúde masculina. E nós vamos ter aqui, para falar sobre isso, um especialista que eu quero apresentar já já. Mas antes de apresentá-lo, quero pedir que você, se ainda não fez isso, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista do Cambuí e também no canal do Instituto Alvo. Nós temos essa parceria para produzir esse conteúdo de qualidade para você. A gente fica muito feliz de você estar nos acompanhando sempre e a gente pede então que você se inscreva no canal e também curta os vídeos que você está assistindo, para que mais gente tenha acesso a esse material. Você sabe como é que funcionam os algoritmos, a gente precisa da sua curtida para que mais pessoas tenham acesso, tenham contato com esse material. Também você pode mandar o seu comentário, o que é que você está achando deste programa e dos demais. Todos os programas que já foram para o ar estão na nossa playlist. Se você está no canal do Instituto Alvo, na playlist IBC TV, e da mesma maneira se você está no canal da Igreja Batista do Cambuí. Isso colocado, apresento aqui com muita alegria e recebo o nosso querido convidado de hoje, Dr. Daniel Moser, que é médico urologista com mestrado e doutorado pela Unicamp e que atua nas áreas de pesquisa e ensino no Instituto DOR. Dr. Daniel, bem-vindo ao IBC TV Entrevista. Maravilha, Marcos. Muito obrigado a você, obrigado ao convite de mais uma vez nós estamos aqui no mês de novembro falando sobre o Novembro Azul, que é o que nós mais gostamos de fazer, esse dom aí que Deus nos deu de atuar na saúde masculina. E tenho certeza que hoje será um programa bastante interessante, com muita troca de informações úteis para você aí que está nos assistindo, aprender a cuidar ainda melhor da sua saúde. É isso aí, tenho certeza que vai ser útil, afinal de contas, saúde, como dizia o antigo bordão, saúde é o que interessa, né? Mas a gente precisa cuidar disso com especialistas, né? Eu não posso ajudar nessa área, mas posso tentar tirar aí algumas dúvidas com quem entende do assunto. Obrigado por sua disponibilidade de estar aqui. Aliás, uma das coisas que eu não citei aqui, você é membro da Igreja Batista do Cambuí já há alguns anos, e você desenvolve um projeto muito interessante aqui, um projeto chamado, aliás, você até antecipou, o projeto que se chama Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até para o pessoal que nos assiste em outros lugares, porque o programa está na internet, então tem gente nos assistindo literalmente em vários lugares do mundo, né? Sem então, dúvida. Conta um pouquinho sobre essa experiência sua aí no Sim. Sem dúvida, isso é muito legal, né? Há um tempo atrás, cerca de 5 ou 6 anos, nós estivemos no Instituto Haggai, fazendo um treinamento de capacitação de liderança. E lá nós tínhamos que escrever um projeto, né? Ao final desse tempo, era um tempo de uma semana que nós ficamos lá retirados, nos preparando e aprendendo muito. E o projeto que foi desenvolvido era justamente o projeto Sim, que era de saúde integral masculina. Então nós sempre tivemos essa preocupação e essa ideia de que o homem pudesse ver a sua saúde como um todo. Muitas vezes ele se preocupa com a sua parte física, outras vezes preocupa-se com a parte mental, outras vezes apenas com a parte espiritual, e a gente sabe que uma vida de qualidade, ela necessita de integração dessas partes. E aí veio sim o projeto Sim, né? Como o nome é bastante motivador, né? Se você quer vir, sim, né? Venha conosco, sim. Hoje vai ter o projeto, sim. Então, realmente tem sido muito interessante trabalhar isso. Nós temos visto que muitos homens têm se conscientizado, né, desses problemas e nós não atuamos apenas na área de urologia. Todo mês nós chamamos médicos, amigos de diversas especialidades que abordam de forma muito profunda e capacitada, né? São profissionais de renome aqui na cidade e mesmo de outras cidades que trazem assuntos aí diversos. E os homens que acabam participando todo mês, acabam no final do ano tendo uma visão bem global de cuidados com a saúde e têm se beneficiado muito com essa iniciativa. Então, Sim significa saúde integral masculina. Exatamente, Marcos. Bacana. Exatamente. E vocês têm encontros, com que frequência que isso acontece? Onde é que funciona? Sim, nós temos tido encontros mensais, né? É claro que durante esse período atípico de pandemia os encontros foram suspensos,
mas desde o início, final de 2018, início de 2019, esse projeto se desenvolve aqui mesmo no Cambuí. Nós temos um espaço muito agradável chamado Safe House, onde todos os meses nós nos reunimos com pacientes, com amigos e com a comunidade. O encontro é aberto, né, para toda a cidade e nós vínhamos tendo aumento crescente dos frequentadores. Então nós trazíamos aí uma palavra em saúde, alguma palavra também com a preocupação mente espiritual desses homens e ao final tínhamos um gostoso lanche e tinha sido uma reunião que muitos aí tinham formado grandes amigos. Portanto, se preparem, nós temos grande fé, grande esperança que isso tudo vai passar realmente e nós retornaremos presencial aqui em 2021 para dar continuidade ao projeto sim. Muito legal. Então, quem é de Campinas, eu não sei se até posso falar da região, porque é uma reunião que é mensal. Mensal, né? Exato. Então, fique atento aí, fique ligado nas mídias sociais da Igreja Batista do Cambuí e certamente também divulgaremos isso nos espaços aí do Instituto Alvo, daqui para frente, né? E quando voltarem as reuniões, para a gente estar junto aqui, que sem dúvida isso é muito importante. Agora, isso tudo tem muito a ver com o Novembro, Sim. Que é o Novembro Azul, que você já citou, né? Essa campanha, fale um pouquinho sobre essa campanha, qual é o propósito dela e como a gente pode, a partir dela, falar dessa questão da saúde integral. Claro, muito pertinente, né, a sua pergunta. Dia 17 de novembro é considerado aí o dia de combate ao câncer de próstata. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, da qual faço parte, abraçou essa causa já há muitos anos atrás e hoje, o mês de novembro, ele se estendeu, não fica mais restrito à detecção precoce do câncer de próstata, mas como um mês de conscientização para a saúde do homem, que nós sabemos que o homem ele não se cuida tanto quanto as mulheres. Tem algumas coisinhas aí que nós vamos explicar hoje, que nós vamos ver que os homens precisam um chacoalhão um pouco maior para poder cuidar da sua saúde. E falando especificamente de câncer de próstata, você tem aí informações, estatísticas sobre como é que isso está no Brasil hoje, em termos de alcance ou de disseminação? Não sei exatamente qual é o termo que a gente deve usar aqui, mas especialmente a questão da mortalidade. Como é que é essa estatística no Brasil? Sim, eu vou me focar aqui nesse bate-papo em questão de mortalidade, que é a coisa mais importante, tá? Primeiro ponto, é para mandar uma mensagem para você que está aí nos assistindo, saber que o câncer de próstata, mais do que você prevenir ele, você deve atuar na detecção precoce. Portanto, essa é a importância de você fazer a visita anual ao seu urologista. Então, muitos me perguntam, né, por que de ano em ano? É simples. Quando você vai no urologista, faz o seu exame, ninguém sabe se dali 3 meses ou alguns meses você vai desenvolver um câncer de próstata. Então, esse intervalo de ano em ano garante que, caso você desenvolva, você pode pegar a doença no estágio inicial. E essa é a grande questão no câncer de próstata. Quando ela é detectada no estágio inicial, ou seja, o homem que mantém essa regularidade anualmente visitar o seu urologista, a taxa de cura ela é superior a 95%, 97%, se não mais. Portanto, quando você porventura receber ou conhecer alguém que recebeu um diagnóstico de câncer de próstata no estágio inicial, a minha palavra hoje é: não se apavore, não se assuste, mantenha calma, porque a grande maioria, quase totalidade dos casos, elas são curáveis, principalmente se detectadas no estágio inicial. Então, eu vou usar uma expressão forte, mas que é popularmente usada e, pelo que você está explicando, é totalmente inadequada. Um diagnóstico de câncer de próstata, especialmente precoce, não é uma sentença de morte. De forma alguma, não é uma sentença de morte e, pelo contrário, você vai ser tratado. Hoje as tecnologias evoluíram muito e a maioria vai ficar ainda sem sequelas, porque esse é o segundo medo, né? O primeiro medo é câncer, essa palavra é muito forte. E o segundo medo são as sequelas, que principalmente elas estão relacionadas à incontinência urinária e à disfunção erétil. Ambas são completamente tratáveis hoje em dia, caso você fique com alguma delas. Portanto, a sua preocupação não é em ter o câncer, a sua preocupação deve ser em fazer a visita anual e fazer essa detecção precoce. Não tenha medo, porque muitas vezes você tem medo de ir e descobrir a doença. Mas eu alerto, o problema não é você descobrir a doença, é você não descobri-la. Que aí pode ser mais complicado descobrindo isso mais lá à frente, né? Mas a gente estava falando da questão da mortalidade masculina. Aí. Ah, perfeito. Quais são os números em relação a isso? Perfeito.
Hoje, nós temos, eu acho que o foco principal é esse, né, de que a maioria não vai a óbito. Eu não gosto muito de trabalhar com estatísticas, quantos por mil, quantos, porque isso aí acaba causando uma distorção mesmo, né, de uma preocupação às vezes desnecessária, comparativos com outras taxas. Eu gostaria de deixar essa mensagem, Marcos, que a pessoa cuidando, fazendo a detecção precocemente, ela não vai ter provavelmente nenhum problema relacionado à letalidade da doença e as sequelas vão ser mínimas. Interessante essa abordagem. Então, você entendeu a mensagem, entendeu a mensagem que o doutor está falando aqui. A gente não vai ficar falando nas possibilidades de morrer, a gente quer falar nas possibilidades de você ser curado. Perfeito. E o principal ponto aí, pelo menos o primeiro ponto é fazer então o exame periódico. Exato. Dentro de um ano. Repetir isso. Essa é a mensagem, acho que é a mensagem inicial, né? Depois podem ser preocupações com os tipos de tratamento, vou só citá-los aqui para você ter uma ideia, né? Porque nós temos muito assunto hoje aqui, mas os tipos de tratamento, eles vão desde, veja que interessante, qual que é o primeiro tratamento para o câncer de próstata? Acredite ou não, é a conduta expectante. Você pode acreditar nisso? O que é a conduta expectante? É você fazer um segmento vigiado. Poxa, você pode pensar, ué, mas como assim? Eu descobri que eu tenho câncer e eu não vou tratar? Sim, muitas vezes no estágio inicial e dependendo da classificação da sua doença, as principais diretrizes internacionais, a diretriz europeia, a diretriz americana, a diretriz brasileira do câncer de próstata, orienta que se for um estágio inicial, uma doença de volume mínimo, você tem a opção de fazer um segmento vigiado. Ou seja, você vai continuar fazendo seu exame de PSA a cada 3 meses, eventualmente repetir uma biópsia de próstata para ver se houve progressão, e muitos homens acabam não progredindo ou levam um tempo muito grande para progredir. Então, acho que é uma outra mensagem importante. O câncer de próstata tem uma evolução insidiosa, ou seja, uma evolução lenta. Então, muitos pacientes que chegam com diagnóstico, eu tento tranquilizá-los, coloco essa primeira opção de segmento vigiado, nos casos que são possíveis de fazer, não são todos, tá? E tranquilizo, né? O tratamento muitas vezes não precisa ser uma correria, atropelado, você tem tempo de se programar, estruturar a sua vida para quando você precisar de um tratamento. Caso você precise, as opções mais utilizadas hoje são a cirurgia e a radioterapia. Agora, já que nós estamos falando dessa questão da prevenção, e esse primeiro bloco está falando mais especificamente sobre o câncer de próstata, depois eu quero te perguntar sobre outras questões da saúde masculina aí, mas já que nós estamos falando sobre o câncer de próstata, vamos falar um pouquinho mais sobre o tal do exame. Claro, ótimo. Porque esse aí é uma das coisas que mais pega, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre por que o homem não vai no médico, né? Mas, bom, quando a gente pensa em ir ao médico, os homens brasileiros, pelo menos, não sei se em outros países é assim também, mas ir ao médico já não é uma coisa que a gente pensa muito. Agora, o macho masculino, vou usar assim, essa expressão redundante aí, claro. O homem macho masculino brasileiro, ele já não gosta de ir no médico. Sim. No urologista, então, ele passa longe, né? Sim. E quando vai falar do exame da próstata, então aí que a coisa fica mais complicada, né? O pessoal até brinca com isso e tal. Tudo bem tratar isso de uma forma leve, mas isso não é brincadeira, né? Porque isso é uma coisa séria, né? Exato. Você acabou de dizer aí, se uma pessoa tem o diagnóstico precoce, a chance dele ter a sobrevida e praticamente sem sequelas é muito grande. Sim. Então, vamos falar do tal do exame. Primeira pergunta, a partir de quantos anos a pessoa tem que fazer esse exame e a partir daí com frequência anual? Maravilha. Existe bastante... por enquanto eu disse anual. Exatamente. Né? Existe bastante, eu não diria bastante, mas um pouco de diferença entre as várias diretrizes, né? Dependendo qual sociedade você vai estar usando a diretriz dela, mas em geral eu falo para meus pacientes que aí a partir dos 45 anos de idade já é legal você ter uma avaliação inicial da sua próstata, tanto do PSA, com o exame do toque e também dos sintomas urinários. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco que os sintomas urinários também é uma questão relevante que você tem que estar de olho. Às vezes fica muito focado no câncer da próstata e a gente esquece das disfunções miccionais. Hoje à tarde mesmo, Marcos, eu atendi um paciente que ele tinha hiperplasia benigna da próstata e ele deixou isso aí se prolongar, o jato dele começou a ficar fraco, começou a postergar o tratamento, até um ponto em que o músculo da bexiga dele entrou em falência, perdeu o poder de contratilidade. E
E aí ele chegou já no consultório, já urinando muito fraco, já tinha feito uma cirurgia, nós fizemos os exames e detectamos que o músculo dele era fraco, nós chamamos de hipoativo. E ele me perguntou, doutor, e agora, qual é o tratamento? Eu falei, olha, agora você perdeu a contratilidade do músculo, da bexiga, não tem mais tratamento, é irreversível. Então, por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes o tratamento de uma disfunção miccional que não é feito na hora correta, ele deixa sequelas mais permanentes do que o próprio câncer de próstata, que o homem tem tanto medo. Então vai essa mensagem para você lembrar, né, que a próstata não é só o câncer de próstata, mas a disfunção miccional também é importante. Por isso, aos 45 anos, procure o urologista, faça essa avaliação global, veja o seu PSA, faça o toque e também veja os seus sintomas urinários. Quanto ao toque, qual que é a importância disso? Nós temos uma imagem aqui para você na tela em que você pode me acompanhar um pouquinho para entender essa questão do toque retal. Por que o toque é retal? Por que o exame é feito dessa forma? A próstata, ela fica logo depois da bexiga. Então, nós temos a bexiga, logo abaixo a próstata e a uretra, o canal urinário, passa dentro da próstata. E a parte posterior da próstata, que é onde ocorrem a maior parte dos tipos de câncer de próstata, está em íntimo contato com o reto. Então, esse é o motivo que o toque retal detecta o câncer de próstata logo numa fase inicial, porque você vê uma mudança da consistência, a próstata fica mais endurecida. Então, essa é a razão de nós fazermos, não só para ver endurecimento prostático, mas também você tem uma boa estimativa do tamanho da próstata. E a próstata, quanto mais ela cresce, ela obstrui o canal da urina e pode levar a sintomas urinários. Portanto, duas coisas a serem avaliadas e duas doenças distintas. De um lado, nós temos câncer de próstata, sem sintomas, mas que pode ser fatal. E do outro lado, nós temos o aumento benigno da próstata, ou hiperplasia da próstata, que pode causar estreitamento do canal urinário e dar aquele sintoma de dificuldade para urinar. Você não vai morrer disso, mas você pode ter sérias consequências na musculatura da sua bexiga. São informações importantes aí. Agora, doutor, o toque retal, o exame de toque retal, ele pode ser substituído pelo PSA ou são coisas distintas? Porque tem gente que fala, eu só faço PSA, não preciso do toque retal. Parece que tem aí uma importância de ambos, né? Claro, claro. É muito boa essa sua pergunta, porque ela vai além de você precisar de um ou de outro. Quando nós falamos em toque retal, nós estamos falando em exame físico, né? Que infelizmente está cada vez mais sendo deixado de lado na medicina. É a mesma coisa que você vai lá no seu cardiologista, ele tem a sua mão ressonância, ele tem ultrassom cardíaco, ele tem ressonância magnética cardíaca, tem uma série de exames que ele pode pedir, mas ele sempre vai lá, pega aquele bom e velho estetoscópio e ausculta o seu coração, vê como é que ele está batendo. Então eu encaro o toque retal não só como auxiliar, ferramenta importantíssima para você poder detectar câncer numa fase inicial, o aumento da próstata, consistência prostática, mas ele é parte do exame físico. Então, se você não faz o exame do toque, você está fazendo uma meia avaliação, né? Você simplesmente está fazendo um exame de sangue. Falta uma coisa, falta alguma parte, que no meu modo de ver, não pode ser substituído. A medicina ela é mais do que exame, ela é mais do que um exame laboratorial, ela é o exame físico, ela é o cuidado com o paciente e o toque retal, ele, sem dúvida, na minha prática, ele faz parte e não deve ser desprezado. Então, chegamos ao final desse primeiro bloco e fique ligado aqui porque vai ter outras informações, não só sobre esse assunto do câncer de próstata e a prevenção ao câncer de próstata em relação ao Novembro Azul, mas também sobre outros assuntos sobre saúde masculina. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com o Dr. Daniel. O Instituto Alvo é um ministério interdenominacional, com foco na formação ministerial e pessoal. Nós auxiliamos pessoas e igrejas a identificarem seus dons e talentos e a aprenderem a usá-los de forma eficiente para o seu crescimento. Nossa visão é desenvolver pessoas integralmente, porque a gente acredita que a vida é uma só, ela tem uma integralidade. No Alvo, a gente não divide a vida em material e espiritual, porque para um cristão é tudo uma coisa só. Por isso desenvolvemos um currículo variado e prático para ajudar você a encontrar seu lugar no corpo de Cristo, como também na vida profissional e na sociedade. Nosso portfólio compreende 6 módulos com opção de cursos presenciais e online. Temos também uma linha completa de material para evangelismo, discipulado e estudo bíblico.
São soluções completas para um desenvolvimento bíblico e saudável de sua igreja em todos os aspectos. Saiba mais acessando nosso site institutoalvo.com.br. Siga também as nossas mídias sociais: YouTube Instituto Alvo, Facebook Alvo Equipando e no Instagram @instituto_alvo. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Estamos de volta com o nosso IBC TV Entrevista e hoje, em relação ao Novembro Azul, nós estamos falando com aqui o Dr. Daniel Moser, que é urologista. Estamos falando sobre saúde integral masculina. E aí, você já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal da Igreja Batista do Cambuí e do Instituto Alvo? Você está gostando desse programa? Que tal compartilhar com alguém, com algum amigo seu, alguma pessoa do seu relacionamento aí, que talvez tenha certa resistência com esse negócio de médico, com esse negócio de exames e tal? Você está sendo alertado aí sobre a importância do exame precoce. Nós estamos usando esse espaço para falar sobre um assunto que é bastante importante. E a gente vai continuar a nossa conversa aqui, muito esclarecedora, doutor Daniel. Então, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a questão do famoso exame de toque retal, né, que o pessoal foge dele e tal, e tem aquela questão toda. Mas não é só em relação a esse exame, né? Parece que o homem, você falou isso no começo do programa, o homem tem uma dificuldade maior de ir ao médico, uma resistência maior de ir ao médico. Por que acontece isso? Tem alguma coisa tem algum estudo aí, alguma coisa que explica isso? Sim, tem estudos, né, e mostram exatamente que os homens, eles morrem numa fase mais precoce do que as mulheres. Veja que interessante que são essas estatísticas, né? Se nós somos o sexo forte, né, por que então que nós morremos antes? Estamos mais expostos aí a situações de violência, a situações de vícios, né, etilismo, né, tabagismo, outros tipos de drogas, né, muito mais expostos a tipos de trabalho também que levam a maior periculosidade. Portanto, o homem, né, que é o sexo forte, e a mulher dita, né, como sexo frágil, nós acabamos morrendo antes, né, entre 20 e 40 anos, digamos aí, a idade mais produtiva, né, a maior parte dos óbitos ocorre entre os homens. Isso aí realmente é preocupante. E a questão acaba caindo, né, com até um folclore, né, que o homem não procura o urologista. Isso aí vem diminuindo, né? Felizmente isso vem diminuindo muito, mas você colocou muito bem, Marcos, a questão não é só a questão do urologista, é no cardiologista, é em todos os aspectos. Primeiro pela sobrecarga, muitas vezes, que fica sobre o homem. Eu costumo brincar quando nós fazíamos aqui um encontro, né, presencial do Projeto Sim, que eu relembro a todos que vai voltar agora em 2021, e muitos homens não vinham. Por quê? Porque primeiro ele tinha um compromisso com o trabalho, com o chefe, com os compromissos do trabalho. Segundo, ele tinha que ver se tinha alguma obrigação lá da casa com a esposa. Terceiro, com parte dos filhos. E lá depois vinha algum cuidado com o pet e depois, por último, vinha o cuidado com ele, né? Então acaba sendo assim mesmo, fica sendo relegado ao quarto, quinto plano a saúde do homem, quando ela deveria estar em primeiro lugar, porque sem a saúde ele não vai poder cuidar de todos esses aspectos. Então isso aí ocorre com uma frequência bastante alta e essas campanhas vêm justamente para conscientizá-lo. Coloque isso como prioridade, porque todo o resto depende de você estar bem. É uma grande bobagem a gente... Tem gente que fala assim, você deve ouvir muito isso, né, na sua prática médica aí. Eu não vou no médico porque ele vai achar uma doença. Né? É como se o médico fosse o culpado pelo cara estar doente. Sem dúvida. Ele prefere não ir ao médico do que ficar sabendo que ele tem... Sim. Hoje, Marcos, a minha mensagem quanto a isso daí é o seguinte, a medicina hoje, ela vive, né, sem dúvida, uma fase do hipertratamento. Tá? Então, eu vou fazer uma diferenciação aqui. Eu não estou falando no hiperdiagnóstico. Diagnosticar a sua doença é muito bom. Tendo uma doença diagnosticada, a minha mensagem para você é que você sempre tenha uma segunda opinião, seja qual for a doença, não estou só falando da minha área urológica, para ver realmente se a conduta que está sendo dada para você, ela bate com a opinião de dois profissionais. Então hoje eu não vejo problema nenhum quando eu tenho um paciente, recebe um diagnóstico, é feito um tratamento, eu até estimulo que ele tenha uma outra opinião, né? Enfim, para estar seguro sobre aquilo lá mesmo. Então, não fique com medo de que você está diagnosticando demais, que você vai descobrir uma coisa a mais.
Quando chegar na parte de fazer o tratamento, sim, eu acho que uma mensagem boa é você ter mais de uma opinião. E saiba, pior do que você diagnosticar coisa demais é você não diagnosticar e sofrer as consequências dessas doenças não detectadas. E está acontecendo alguma mudança nesse comportamento, nessa visão tosca, vamos dizer assim, claro, né, claro. do homem em relação a isso? Essas campanhas têm ajudado? Sem dúvida, tem ajudado bastante, né? Hoje, os homens aí que já estão na fase dos 40, 50 anos, praticamente não tem mais essa preocupação. E você sabe, Marcos, que me chama a atenção, eu até acho engraçado, né? Veja, quem que está mapeando você que você foi neurologista? Mas o homem parece que gosta de chegar lá no seu grupo e falar que foi neurologista. Ele tem uma ideia de que alguém está vigiando um Big Brother na vida, né? Antes que alguém coloque no Facebook, deixa eu falar, né? Exato, um show de Truman que, poxa, alguém me filmou vindo aqui neurologista. Então, em primeiro lugar, que é uma coisa sua, da sua saúde, você está fazendo por você mesmo e pela sua família, né? É por isso que eu falo também pela sua família, porque muitas vezes a própria esposa, né, muitas vezes estimula, cobra, né, que o homem vá ao urologista. Essa semana mesmo eu recebi pai e filho que a esposa, né, e no caso a mãe, cobrou dos dois que eles fossem fazer os exames. Então, é um negócio entre você, a sua família, então não é uma coisa que vai cair na roda de amigos, se ainda você tem esse preconceito. Mas como o Marcos bem falou e perguntou, isso aí tem caído muito. Eu acho que se você ainda está pensando isso, você deve estar numa minoria de menos de 5% da população que ainda tem esse preconceito. Você tá fora da nova onda aí, que é as pessoas se cuidando. Não, tá na hora da gente superar isso, claro. E já temos esclarecimento suficiente para a gente não ficar nessa, né? Sem e dúvida. A gente tem hoje tanto recurso, como você explicou, claro. que não faz nenhum sentido a pessoa deixar de ir ao médico, de fazer por qualquer preconceito, por qualquer pressão social aí e tal. Agora, falando disso, vocês têm o SIM, nós já falamos algumas vezes aí, né? E essa é uma coisa interessante. Eu perguntei isso para a doutora Tereza, quando nós fizemos aqui o programa sobre o Outubro Rosa, né? E falando sobre a saúde feminina. Talvez as igrejas, as entidades, de uma maneira geral, possam ter um papel mais assertivo nessa questão, né? Claro. Promovendo, como por exemplo, nós estamos fazendo aqui nesse espaço, informação a respeito. Você acha que as igrejas, de alguma forma, podem fazer alguma coisa além do que é feito hoje para ajudar a disseminar essas informações que, por exemplo, você está trazendo aqui de uma forma tão clara? Claro. O que a gente pode fazer a respeito disso? As igrejas podem fazer? Marcos, eu não tenho dúvida disso, né? E eu me sinto muito confortável aqui, né, em estar falando, compartilhando essa experiência. O próprio projeto que nós lançamos aqui, né, junto com a Igreja Batista do Cambuí, que é o Projeto Sim. Porque isso é nítido, isso é óbvio, né? Na vida de qualquer um, e eu presencio na minha própria vida, né? Que a saúde ela deve ser integral. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que todos nós, né, em momentos da vida, nós passamos por uma intensidade um pouco maior do trabalho. Nós hoje médicos, com pacientes que ficaram muito tempo afastados dos consultórios, né, por conta da pandemia, agora eles estão sendo obrigados a voltar para retomar seus tratamentos, e alguns até com problemas já mais avançados, né, porque se afastaram dos consultórios. Temos trabalhado demais. E isso, sem dúvida, gera uma sobrecarga, né? Você começa a ficar com a sua saúde emocional, algumas vezes debilitada, e também a sua saúde espiritual. Por isso que o projeto chama-se Saúde Integral Masculina, que nós temos uma preocupação mais ampla. Aquele fato, aquela máxima é verdade, né? Uma mente sã, um corpo são, uma mente sã, sem dúvida nenhuma, né? E isso é muito importante, tá? Então, o homem ele tem que estar com a sua parte física equilibrada, a sua parte mental e a sua parte espiritual também sendo trabalhada, para que ele sim possa assumir o seu papel, né, como líder ali da sua família, como boa influência no seu círculo de amizades. E eu vejo pela minha própria vida, né, isso tem me impactado muito positivamente, esse convívio em comunidade, com pessoas que têm esse mesmo propósito, né, e que procuram seguir a sua vida aí de uma forma regrada. Não somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas nós acreditamos nisso, e é isso que nos motiva a estar aqui, a fazer o projeto e levar essa mensagem para você. E eu até ouso, né, em estender esse convite, reforçar que o Marco já falou, vem para cá, né, entre em contato conosco, já falou dos canais, né, e que nós temos aqui disponíveis. Se você está lá, às vezes, se sentindo homem mesmo, um pouco fragilizado, certa parte da sua vida com alguma coisa pendente, algum déficit que você vê, puxa, isso aqui não está legal, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo pleno, nós temos equipes aqui que podem direcionar você e que podem lhe dar uma ajuda um pouco além, né, daquela questão toda de cuidado com saúde apenas, né? Então,
estamos aqui abertos para lhe ajudar. Se alguém quiser entrar em contato para depois saber informações sobre o SIM, podemos deixar algum contato aí, um WhatsApp? Claro, sem dúvida. Eu vou deixar aqui o WhatsApp, né, o próprio WhatsApp que nós temos lá do consultório, né, que é aqui o DDD 19 97138 3248, e também você pode ver aqui os canais de contato da própria Igreja Batista do Cambuí, que além do projeto SIM, né, você pode ver aqui embaixo, né, colocado, existem muitos outros projetos. Então não hesite. Você está vendo esse programa, entre em contato conosco, vem fazer parte aqui dos projetos que nós temos, sem dúvida você vai ter um up, né? Vai ter uma melhora bastante grande aí do seu convívio social e da sua saúde, certamente. Agora, antes de perguntar sobre outras saúdes aí, outras doenças que acometem a saúde masculina, né? Eu queria te fazer uma pergunta, já que você falou da integralidade aí e tal, né? Queria saber o seguinte, pastor e líder também pode ter câncer de próstata? Ué, sem dúvida nenhuma. É homem, né? Mas por que essa pergunta? É porque é o seguinte, eu sei que talvez tenha aí, pode ser, eu sei não, mas imagino que possa ter alguma esposa de pastor que deve estar cutucando o marido e falando assim, bem, você tem que ir lá. Porque às vezes o cara pensa que ele é pastor, ele não precisa de um médico, né? Sim, sem dúvida. Nós vemos que a sobrecarga, né, desse grupo específico é bastante grande, a sobrecarga espiritual, e muitas vezes aí pelo outro lado, né, a parte física ela acaba ficando comprometida, né? A parte física e mental, né? Tenho vários pacientes que eu tenho o prazer de cuidar deles, né, que tem essa atividade, né, e nós vemos realmente que muitas vezes acaba tendo uma demanda muito grande da comunidade e acaba ficando a parte física a desejar. Então eu puxo na orelha deles mesmo, falo, olha, nós temos que melhorar, temos que perder um pouco de peso, temos que intensificar a atividade física e cuidar da parte hormonal, vários exames, que eu acho, Marcos, que é um ponto legal, talvez da gente tratar aqui, esses outros aspectos da saúde do homem, né? Vamos falar sobre isso então, quer dizer, vamos falar, é muita pretensão da minha, eu não tenho a menor pretensão de falar sobre isso, o especialista aqui é o Dr. Daniel, então fale um pouco sobre esses outros problemas que acometem o... Esse ano tivemos um congresso europeu de urologia, no qual eu participei, remoto, à distância, e um dos pontos que foi falado numa das palestras era o urologista como guardião da saúde do homem. Gostei muito desse tópico, né? Porque nós temos muitas vezes a porta de entrada do homem no sistema de saúde. Então, nós não devemos nos resumir apenas a falar de próstata, câncer de próstata, hiperplasia de próstata, mas eu sempre procuro perguntar, esse ano, você fez os seus exames gerais? E quais que seriam exames gerais importantes? Você vê como é que está a sua pressão, você ter feito a aferição da pressão alguma vez durante o ano, né? Seja numa unidade de saúde, numa farmácia, ou se você tiver um aparelho confiável na sua casa, exames de colesterol, triglicérides, ácido úrico, a própria tireoide, ácido úrico, já falei, creatinina, que é o funcionamento renal, e a parte hormonal também, é uma parte que eu dou bastante importância, que é a testosterona. Marcos, eu vou falar um pouquinho para o pessoal de casa sobre a testosterona, tá? A testosterona é um dos hormônios principais no homem. E muitos me perguntam, o que faz a testosterona? Eu costumo dizer que ela faz praticamente tudo. Ela é um intermediário para que você tenha uma vida equilibrada e uma vida plena. Muitos relacionam a testosterona apenas com ganho de massa muscular, o pessoal das academias que toma, né, até de uma forma não recomendada para ganhar músculos, mas ela é responsável pela sua musculatura, ela é responsável pela sua parte cognitiva, a sua memória, é responsável pelo seu desejo sexual, libido, questão de humor também, quando nós vamos envelhecendo a testosterona vai caindo, especialmente aí depois dos 50 anos de idade, e são aspectos que têm que ser vistos. Por quê? Porque a testosterona, ela não é algo, como eu falo para meus pacientes, não é espinafre, que você põe, tá bom e virou Popeye. Não é isso. A testosterona, a gente tem que ver ela como longo prazo. Você tem que envelhecer, durante todo o seu processo de envelhecimento, você tem que estar com bons níveis de testosterona. E por que é difícil você cuidar da testosterona? Porque você vai notar os efeitos dela muito lá na frente. Talvez você comece a acompanhar lá com 45, 50 anos. Você vai começar a notar que você deixou a testosterona cair, se você deixar ela cair ao longo dos anos, com 70, 80 anos você vai ter perda de massa muscular e isso depois é muito difícil de recuperar. Portanto, essa monitorização é importante, porque a gente não sabe se a sua testosterona vai cair com 55, 60, 65, isso pode variar de homem para homem. E como que faz esse acompanhamento, doutor? Como é que mede isso aí? Perfeito, nós fazemos a dosagem da testosterona total e de uma proteína que se liga à testosterona e impede o uso dela na totalidade, então é uma dosagem sanguínea anual e
nós temos que ter o cuidado, existem medidas, na verdade, para que ela não caia. E quais são as medidas iniciais? Então, em primeiro lugar, uma vida equilibrada, tá? Alimentação adequada, uma boa qualidade do sono, controle dos níveis de estresse e o carro-chefe hoje em saúde, atividade física. Não dá mais, em pleno século XXI, a gente pensar em não ter atividade física, tá? Então isso aí é fundamental, tem que fazer parte da sua vida. Você não precisa ser um ultra atleta, um maratonista, fazer Ironman, mas você precisa ter pelo menos 3 horas de atividade aeróbica, 1 hora de atividade aeróbica 3 vezes por semana e também fazer um reforço da sua musculatura, pernas, braços, parte lombar, para que você vá envelhecendo com qualidade e a sua testosterona não caia numa ladeira abaixo e você chegue lá na frente prejudicado. Isso aí é mais ou menos o que o cardiologista vai falar também, né? Caminhar. Sim. E tal, que está relacionado também aí com as doenças cardiovasculares, essas medidas que a gente pode tomar? Sem dúvida, isso está totalmente relacionado, você vai ver que todos os profissionais falam a mesma linha. Por quê? Porque o corpo ele é um só, né? As estruturas estão interligadas, então para você envelhecer bem da parte cardiológica, da parte neurológica, da parte endocrinológica, da parte urológica, a mensagem é uma só. Controle dos níveis de estresse, que eu acho que hoje é o número 1, né, em acabar com a sua saúde e ao mesmo tempo dificuldade para controlar, atividade física e qualidade do sono. Então essas são as mensagens. E foi muito interessante, né, o que o Marcos colocou, que o cardiologista vai dar a mesma mensagem. Marcos, veja que interessante, outro ponto que foi debatido esse ano num congresso internacional. Nós sabemos, todo mundo já ouviu falar sobre infarto, né? Que tem uma obstrução cardíaca de uma das artérias, ela fecha por depósito de placas de gordura, colesterol, triglicérides, e você tem uma baixa irrigação do músculo cardíaco e você acaba tendo o famoso infarto. Você sabia que a disfunção erétil é um marcador precoce de doença cardíaca, de doença coronariana? Você faz ideia por quê, Marcos? Não, nunca tinha pensado na relação que tem uma coisa. Acho que pouca gente já pensou na relação em uma coisa e outra. Exatamente. Então isso é muito importante. Por quê? Porque grande parte da disfunção erétil, ela vem da obstrução das artérias penianas. A artéria é uma estrutura que leva o sangue para o pênis para poder promover a ereção. E ela é cerca de 10 vezes mais fina do que uma artéria coronariana. Então, se um homem começa a ter disfunção erétil, é que aquela artériazinha que irriga a parte peniana, ela começou a ficar obstruída. Então, ela é um marcador precoce de que você pode já estar começando a ter obstrução cardíaca também. Porque a obstrução, como eu falei, o corpo é um todo, ela vai ocorrendo de forma geral. Então você tem um ótimo marcador que começou a falar, poxa, está começando a dar um problema aqui com a minha parte sexual, a ereção não é mais a mesma, eu já reforço, olha, é hora de você intensificar a sua atividade física, é hora de você cuidar mais da sua alimentação, é hora de você perder peso, porque hoje está obstruindo uma artéria que leva à disfunção erétil. Amanhã pode ser uma artéria cardíaca, pode ser uma artéria cerebral que vai levar a um derrame, né, um AVC, e as consequências podem ser ainda mais sérias. Você mencionou uma outra questão aí que é relativa aí à saúde masculina, que é a disfunção erétil. Uhum. No próximo bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também nós temos algumas perguntas de pessoas que chegaram para nós aqui e eu quero falar um pouquinho, fazer um bate-bola aqui com essas perguntas. No último bloco a gente vai estar junto, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos, mas você fica ligado aí e aproveita para passar aí para os seus amigos, compartilhe, curta o vídeo e fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. Quem já ousou contar todas as estrelas do céu? Quem nunca provou doce do mel? Quem nunca notou a delicadeza da flor? Quem é que não se alegra quando tem amor? Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim?
Vendo toda a criação, me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da paineira, cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus. Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação, me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da paineira, cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus. Na água de um riacho, na sombra da paineira, cantar do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus. As digitais de Deus. Estamos de volta no terceiro e último bloco deste programa do IBC TV Entrevista. Programa dedicado ao Novembro Azul, Saúde Integral Masculina, e é por isso que nós estamos conversando aqui com o Dr. Daniel Moser, que é urologista, já foi devidamente apresentado aí, e está nos dando dicas importantes aí sobre essa questão da saúde masculina. No final do último bloco, doutor, você estava falando sobre a questão da disfunção erétil, que também é uma coisa importante aí na saúde masculina, né? Então, você iniciou uma fala sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Você falou lá da ligação que pode ter aí com um aviso, digamos assim, que pode ter algum problema aí, até cardiovascular e tal, porque na verdade é um problema, né? Sem dúvida. Assim, então, o que mais você acrescenta aí a essa questão que acomete muita gente? Legal. Marcos, nesses bate-papos eu gosto muito de deixar uma mensagem, né, para as pessoas de casa, né? Não aquela mensagem final, mas durante todo o programa. Então, por exemplo, você está com uma disfunção erétil, então aqui vai algumas mensagens para o que você deve procurar quando você for numa consulta, né? Então, em primeiro lugar, fazer esses exames gerais, porque as coisas estão correlacionadas, tá? Então, eu citei já todos os exames de saúde como uma forma geral. Colesterol, triglicérides, ácido úrico, tireoide, eles podem estar influenciando. É importante você fazer uma avaliação dos seus níveis hormonais, tá? E, às vezes, até os sintomas urinários podem impactar no desempenho sexual. Mas as questões não ficam só no aspecto laboratorial. O estresse e o próprio relacionamento do casal, às vezes, também pode gerar impactos na disfunção erétil. E o homem, por todo o caráter machista da sociedade, muitas vezes acaba acreditando esse problema à própria parceira, ao relacionamento em casa e muitas vezes tentando terceirizar aí o problema, né? Então a questão que eu acho fundamental é ver como é que está a sua vida, tanto profissional, a sua vida pessoal, porque isso aí pode influenciar e talvez seja um dos principais fatores, que são os fatores psicogênicos, né, da disfunção erétil.
Falando nessa questão de fatores psicogênicos, nós temos fatores, Marcos, acredite, que geram um impacto tremendo na parte sexual e muitas vezes passa desapercebido por muitos homens, né? Que é a questão do que ele coloca para dentro, do que ele assiste, do que ele vê, né? Então, por exemplo, hoje nós temos já pesquisas, né, mostrando que o uso de material erótico, por exemplo, por parte dos homens, acaba gerando no médio e no longo prazo um grau de disfunção erétil. Você já tinha ouvido falar sobre isso? A pornografia acaba afetando depois no próprio desempenho sexual que ele está buscando lá da forma errada e vai acabar afetando. Exatamente. E isso aí acaba se explicando, né? Muitas vezes tem todo esse material, né, liberado de uma forma muito acesso, muito fácil, muito gratuito, e eu sempre falo para os meus pacientes, cuidado, porque pode ter algo por trás disso, e muitas vezes tem, né? Toda uma desestruturação que isso aí vai levar, né, do seu convívio, da sua família, né? Nós sabemos que hoje é uma guerra tremenda aí pela desestruturação da família, e eu acredito que isso aí pode ser uma das ferramentas, né, que esteja sendo utilizada. Mas vamos falar da parte de ciência, por que isso aí ocorre? Então os trabalhos mostram que o cérebro é uma ferramenta incrível, né? E ele acaba vendo certas imagens e criando falsos padrões. Então você cria um padrão irreal daquilo lá, e isso é muito visto na prática nos consultórios, homens me procurando com dúvida sobre, exemplo, tamanho do pênis, insatisfeito, infeliz, de uma coisa que é constitucional deles e que nós sabemos que não tem impacto nenhum na satisfação da mulher, né? Homens preocupados com o próprio desempenho, que criam padrões errados até de tempo da relação sexual, achando que o tempo da relação sexual é um, é outro, quando nós sabemos que o tempo da relação sexual é aquele que é agradável, que é bom para o casal, né? Então é uma coisa muito íntima, mas acontece que começa a gerar esses comparativos. E quando eu falo material erótico, não só pornografia explícita, mas todo o conteúdo que vem de uma forma subliminar. Quando hoje se fala muito, desculpa interromper, claro, hoje se fala muito dessa questão que você acabou de citar, né? Questões que são íntimas, se fala muito disso em público, né? Sim. De uma forma que não se falava antes. Isso vai gerando esses padrões de comparação. Né? Sem dúvida, você vê às vezes declarações, se eu não tiver tantas relações sexuais na semana, você não pode ter uma vida feliz. Isso faz parte da sua vida, então isso, enfim... E você não tem nem como saber se a pessoa que está falando isso também faz, né? Porque exatamente. Tem muita exagero nessas sem dúvida, sem dúvida. Então, a minha mensagem também é o quê? É você ter um equilíbrio entre você e a sua parceira. Volto a falar. Lembra que eu falei no primeiro bloco? A sua saúde prostática é entre você, seu médico e sua família. Não tem que estar na roda de conversa de ninguém. A mesma forma, sua vida pessoal, sua vida conjugal. Então, o que você tem que estar preocupado? Comparação com a mídia, com o que está sendo jogado na sua frente ou com a sua parceira? Então, vale ali na parte da disfunção erétil, a conversa franca entre o casal, o que está bom, o que não está, e o médico ele vai fazer o quê? Ele vai equilibrar as duas partes para tentar entregar aí esse resultado que fique bom para os dois, né? E aí sim, você tem a satisfação aí no seu convívio familiar, né, com a sua esposa e possa superar. É claro que algumas vezes vão ter as doenças ali envolvidas e o nosso papel é justamente esse, passar os tratamentos. Os tratamentos hoje eles vão focar na parte hormonal. A parte hormonal não só com reposição, a reposição de testosterona é meu último recurso. Primeiro eu vou focar em atividade física, alimentação, qualidade do sono e controle do nível de estresse. Depois a gente vai cuidar da parte, às vezes, medicamentosa. Você tem opções de usar os medicamentos facilitadores da ereção, que sobre um controle médico eles são fantásticos, eles realmente revolucionaram o tratamento da disfunção erétil. E para aqueles que não funcionaram, nós temos medicações posteriores, as medicações que são colocadas diretamente no pênis e, em últimos casos, até as próteses penianas, que ainda tem bastante preconceito no Brasil, mas é uma forma de você tratar os casos mais avançados de disfunção erétil. Em relação a essa questão de uso de medicamento, né? O uso indiscriminado desse tipo de medicamento, quando às vezes a pessoa não tem exatamente um problema físico que está sendo tratado pelo médico, isso aí é recomendável, tem risco? Como é que funciona isso? O uso desses medicamentos que são feitos indiscriminadamente? Sem dúvida. Todo medicamento, né, como o próprio nome fala, um medicamento ou uma droga, é uma substância que vai produzir um efeito para suprir um déficit que existe no organismo. Então, por isso que a gente sempre trata com medidas não medicamentosas e depois parte para os medicamentos. É claro que se você usar um medicamento de forma desnecessária, realmente você vai talvez criar um padrão distorcido da realidade, né? Um padrão que não é real.
Então isso que pode ser o grande problema, né? Não é que causa vício, nada disso, não são substâncias que causam dependência química, mas você às vezes pode criar um padrão distorcido da realidade. No entanto, aqueles homens que têm realmente um déficit da vascularização peniana, que nós falamos aqui, pela dificuldade da irrigação peniana, não leva à ereção, esses vasodilatadores penianos, eles podem ser usados, né, e são medicamentos seguros, desde que prescritos pelo urologista, sob um controle, que ele saiba quais são os outros medicamentos que você toma, evite interações medicamentosas. Então, eles são muito bem-vindos no arsenal, desde que corretamente prescritos. Falando de uma forma leiga aqui, se eu estou entendendo o conceito total aí, o uso desse tipo de medicamento pode afetar outros aspectos, até cardíacos e tal, porque as coisas estão relacionadas, né? Sem dúvida. A questão, pode existir interação medicamentosa, tá? Agora, a grande questão de falar que, olha, esses medicamentos, ele tomou o medicamento e infartou. Normalmente, o que ocorre é não o próprio medicamento que levou ao infarto, mas era um indivíduo que já tinha uma situação cardíaca limítrofe e o próprio ato sexual, a empolgação do momento, levou a uma euforia tamanha, um grau de atividade física que exigiu demais aí desse indivíduo e ele acabou tendo aí um infarto, alguma coisa assim. Essa mensagem é para desmistificar que esses medicamentos eles causam infarto, né? Não, eles podem ter interações com algumas drogas, por isso que é importante você ter isso aí prescrito por um médico, né? E aí elas se tornam seguras. Muitas vezes seria a mesma coisa que você não tomasse esse remédio, mas você fizesse uma corrida de 500 metros a toda velocidade e você já é um coronariopata. Aí você vai poder ter um infarto da mesma forma, né? Ok. Bom, vamos para perguntas e respostas. Claro. Aí. Nós recebemos algumas perguntas aqui e gostaria de ouvi-lo aí para esclarecer, porque provavelmente elas refletem aqui as dúvidas de muitos homens que estão nos assistindo. Claro. Aí, né? Alguns deles são assuntos que nós... todos eles são assuntos pelos quais nós passamos aí. Uhum. Então, a primeira pergunta aqui, ele diz assim, eu não quero fazer o exame de toque retal, só quero fazer o PSA. Tem algum problema? Sim, tem problema porque os exames se complementam. Nós sabemos que a especificidade e a acurácia do exame combinado chega a quase 98%, 99% ou até mesmo 100%. Você deixar de fazer uma dessas partes do exame diminui a sensibilidade do exame, além do fato que você perde informações relacionadas à disfunção miccional, como a hiperplasia de próstata, uma próstata grande, uma próstata aumentada, que pode estar causando obstrução urinária. Então, o recomendado é fazer os dois tipos de exame? Sem dúvida, o recomendado é os dois, né? Fica muito cômodo, muitas vezes, só pedir o PSA para o médico e para o paciente, mas eu não acho que deve ser aberto mão, não. Os exames devem ser combinados com PSA e com toque retal. Uma outra pergunta aqui, meu pai teve câncer de próstata, eu tenho mais risco de ter? Sim, existe um fator hereditário e importante, não quer dizer que ele teve que você vai ter. A pergunta é bem clara, existe mais risco? Sim, você tem mais risco em relação à população geral. Então, um homem que não teve... tem menos risco de você que teve, com parentes de primeiro grau, seu pai, seu irmão, seu tio. E também importa muito a idade que ele teve. Se ele teve com 85 anos, nada mais esperado. E isso é interessante. Você vai falar, como assim, nada mais esperado? Sim, nós sabemos que homens com 80, 85 anos, talvez aí 70% deles já vai ter câncer de próstata, porque é quase uma evolução natural. Você, numa idade bem avançada, a sua célula prostática se alterar e virar uma célula de câncer de próstata. Só que o câncer de próstata precisa de um tempo, né, para ele poder se desenvolver e causar metástases, ou seja, a doença se espalhar pelo seu corpo. Por isso que é importante, nessa fase produtiva, nessa fase mais jovem, você estar fazendo o seu exame preventivo, para descobrir o câncer de próstata numa idade em que ele vai ter tempo de causar dano. Então, você tem que descobrir lá quando você é jovem. Agora, essa pergunta não está aqui, mas só para deixar claro, mesmo uma pessoa mais idosa, que a chance do desenvolvimento vai ser, a chance, o tempo, né? Mas ela deve continuar fazendo os exames regularmente como uma pessoa mais jovem. Tudo é muito relacionado com a expectativa de vida, tá? Então, hoje nós temos a expectativa de vida média do brasileiro em torno de 80 anos, média. A gente sabe que está aumentando, tem gente que vai viver mais, óbvio, né? E espero que todos aí vivam bastante com qualidade, mas quando nós chegamos aí com 80, 85 anos, essa preocupação com câncer de próstata, ela já é retirada praticamente do meio urológico.
tá? Então, a partir dos 85 anos, dificilmente você vai ficar fazendo uma busca ativa, fazendo PSA nos homens. Então, se você está chateado que você vai ter que fazer para a vida inteira, não. A partir de uma determinada idade, aí 85 anos, você ganha a sua aposentadoria aí da rotina de próstata e aí a gente livra você desse drama diriam anual. os mais espirituosos que pelo menos tem uma vantagem de ficar mais velho. Então. Exatamente. Ficar mais velho, você tem que caçar as vantagens, né? Seja sabedoria, seja aprendizado de vida, né? Que nada mais é do que sabedoria, mas tem essa outra aí também. Pelo menos está livre de uma, né? Exato. Mas vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Todos os homens vão sofrer... Não, desculpa, eu pulei uma aqui. Próstatas grandes têm maior risco de câncer de próstata? Não. E isso é muito importante essa pergunta, porque o aumento benigno da próstata ou a hiperplasia de próstata é uma evolução natural do homem, tá? Quando você vai envelhecendo, a sua próstata vai aumentando o tamanho e por isso que você fica com um jato de urina mais fino. Eu até vou pedir que coloque aquela imagem de novo na tela, tá? Uma imagem de uma próstata e você vai ver que aqui, ó, no centro está passando a uretra. Então, ou seja, quando a sua próstata cresce, ela comprime a uretra e gera o quê? Dificuldade para você estar urinando, tá? Então, quando o homem vem lá no consultório e ele me pergunta, como é que está a minha próstata, doutor? Eu falo, olha, está tudo bem, ela está um pouco aumentada, de acordo com a sua idade, não tem problema nenhum. A maioria já fica preocupada, mas é câncer? Então, isso é importante, né? E eu falo, nossa, tem um projeto sim, todo mês, você pode estar lá, mas a gente vê como que a população ainda é desinformada quanto a isso, as diferenças das doenças prostáticas, né? Então, vamos lá, mensagem para você difundir aí no seu bairro. Aumento benigno da próstata grande, relacionada a problema urinário. Não tem nenhuma relação com câncer de próstata, são doenças separadas. Então, você pode ter câncer numa próstata pequenininha e você pode ter câncer numa próstata grande. Então, câncer é câncer, aumento é aumento. Ok, agora para o lado aí da questão dos hormônios, há problema em tomar anabolizantes, hormônios para ganho muscular? Sim, vamos lá. Vamos falar do uso de anabolizantes primeiro, para quem não precisa. A grande questão do uso de anabolizantes, vamos supor nos jovens, né, que aqui é a saúde integral masculina, estamos falando aí para o público jovem também, não só quem tem idade para detecção de câncer de próstata, né? E aqui cabe um parênteses, né? Falamos já a partir dos 45 anos câncer de próstata. Mas o homem tem que se cuidar desde fases mais precoces. Exames de rotina já a partir dos adolescência, né? Que você sai lá do pediatra, você vai para onde? Você vai lá para o urologista, que a gente vai poder te orientar todos os aspectos da saúde masculina. Então, quando você é jovem, e muitos jovens também influenciados pela mídia, algo assim, querem ganho de massa muscular, enfim, a mais até do que a sua própria atividade física proporciona, eles vêm nos procurar para uso de anabolizantes. Quais são os problemas disso? Em primeiro lugar, você usa um anabolizante, que nada mais é do que um hormônio sintético, e você produz esse hormônio e coloca de forma artificial no seu corpo. Primeira questão é que você para de produzir o seu hormônio, né? Você tem uma tendência, melhor falando, de parar de produzir o seu hormônio, porque você recebe, seu organismo entende que ele já tem e que ele não precisa produzir mais. Então, tem muitos jovens que desenvolvem bloqueio do eixo hormonal. Eles param de produzir de forma definitiva o seu próprio hormônio. Óbvio que não são todos, mas é uma roleta russa. Você está correndo esse risco. A segunda coisa é que ele bloqueia a sua fertilidade, a produção de espermatozoides. Então, isso na fase jovem. Nos homens com mais idade. Os homens com mais idade, nós procuramos as medidas não testosterona, que eu já falei todas elas, exercício, estresse, sono, alimentação, controle desses tópicos. Quando precisa, que o hormônio está baixo, é interessante você usar alguma medicação que estimule o seu próprio eixo hormonal a produzir testosterona, existe essa saída. E o último caso, você vai fazer uma reposição com a testosterona propriamente dita. E por que o último caso? Sempre lembrando, se você ainda produz um nível regular e você começa a receber testosterona externa, a sua tendência é parar de produzir a sua própria testosterona e aí você vai ter que repor até o final da sua vida. Senão você vai ficar com a testosterona muito baixa, menor do que você tinha antes e com sintomas, cansado, fadiga, desanimado. Interessante. É muito esclarecedor isso. Acho que muita gente está se surpreendendo aí com isso. Sim. E é muito importante essa informação chegar. Está ligado a isso, mas a reposição a reposição hormonal pode causar câncer de próstata? Ótima pergunta. Essa é a carro-chefe da polêmica, né? Então é o seguinte, gente.
A terapia hormonal, quando você precisa do hormônio, com todas as condições que eu falei, ela não causa o câncer de próstata. Isso aí já foi descartado, tá? Por quê? Porque se nós pensássemos nessa forma, então homens com mais idade, que tem uma testosterona alta, uma testosterona normal, da forma que ele deve envelhecer, com bons níveis de testosterona, ele seria um sujeito que estaria com maior risco de desenvolver câncer de próstata. Então, qual seria a obrigação nossa? Pegar esses homens com mais idade, com testosterona boa e bloquear o eixo hormonal deles e não permitir que eles tenham essa testosterona. Então, esse mito, ele já caiu. A terapia hormonal ela não causa câncer de próstata. A questão é que você tem que estar com a sua rotina de próstata em dia e, logicamente, você não vai poder receber a reposição, receber testosterona em vigência do câncer de próstata, se você tiver o câncer ativo. Por isso que antes de receber testosterona, é importante você estar com a sua rotina de próstata em dia e ter certeza que não há câncer de próstata lá presente. E as formas que nós temos hoje, com o PSA e com o toque, nós já falamos, dá uma certeza de 99% que está tudo bem. Então não tem problema nenhum. Legal. Olha, tem outras perguntas que a gente não vai conseguir responder nesse programa, porque o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero te agradecer muito pela sua disposição aí e pela clareza. Você é professor também? Sim, sim. Desenvolvemos atividade de ensino há muitos anos. Eu acho que isso aí explica muito, porque você tem uma clareza de expor isso. A gente, depois de uma conversa assim, se sente quase um doutor. Né? Ah, sem dúvida. Você sabe que um dos meus objetivos é esse, né, Marcos? Eu faço cirurgias em todo o Brasil, já tive em quase todos os estados, e o nosso objetivo é esse, é de capacitação. Então hoje eu estou falando aqui, não é para jogar uma informação para você, eu quero te capacitar para que você seja um agente transformador no seu meio, no seu trabalho, na sua sociedade, difusor de informações de saúde, de informações de bem-estar físico, né, parte de saúde, bem-estar mental e bem-estar espiritual, que é isso que nos move principalmente, né? Fazer o bem aí às pessoas. Muito bom mesmo. Eu tenho certeza que foi enriquecedor. Eu já tinha dito no começo que seria, eu tinha certeza disso, mas está comprovado aí que foi um tempo muito precioso que a gente teve aqui. E você que nos assiste, faça o seu comentário, veja o que você achou. Anote aí os contatos para entrar em contato, se você é de Campinas ou da região aqui metropolitana de Campinas ou das cidades próximas. Fique informado aí a respeito do retorno das atividades do SIM e faça contato conosco, além de curtir o vídeo, de inscrever-se. Você já sabe que a gente sempre pede isso, mas esse programa em especial vale muito a pena nesse mês especial aí. Nós estamos gravando no mês especial, talvez você está ouvindo isso em outro momento, mas é em função do Novembro Azul que a gente fez esse programa aqui, e certamente as informações não vão servir só para novembro, em qualquer momento que você estiver assistindo aí, vai ser importante. Doutor Daniel, muito obrigado. Sei que você é uma pessoa ocupada e separou um tempo aí para a gente, para nos atender aqui. Muito obrigado mesmo por sua disponibilidade de estar com a gente. Marcos, eu que agradeço. Eu agradeço à Igreja Batista do Cambuí pelo espaço, por acreditar no projeto e, acima de tudo, agradeço a Deus, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui, pela capacitação que Ele tem nos dado, e nós sabemos que tudo vem do alto, que tudo vem pela graça, né, do Senhor, e é muito bom a gente poder estar aqui compartilhando essa experiência, não só de saúde, mas de vida e de convívio com vocês daqui. Tem sido muito agradável. Legal. Já fica o convite para você estar em uma outra oportunidade com a gente aqui, falar um pouquinho mais sobre isso, expandir os assuntos aí, claro. Já está convidado. Muito obrigado. A você que assistiu a mais esse programa, muito obrigado. E a gente se encontra numa próxima edição do IBC TV Entrevista. Até a próxima. Tchau.